Eu não devia ter voltado. Essa frase simples e brutal é tudo o que resta de mim agora. Ela ecoa, não na minha garganta, mas no vácuo que ficou onde antes havia sanidade e, francamente, esperança. Eu entrei naquela estrada às 11h47 da noite de uma terça-feira que deveria ter sido comum. Se eu soubesse que aquele pequeno desvio de terra batida, escondido atrás de um arbusto de ipê seco, era a porta para uma dimensão onde o tempo se curvava e o pavor se alimentava do meu medo mais primitivo. Eu teria preferido dirigir por mais 15 horas. Teria aceitado a demissão, teria jogado fora a carga, qualquer coisa. Mas eu estava cansado, exausto de verdade. Meu corpo funcionava à base de cafeína fria e a promessa de um pagamento gordo na manhã seguinte, se eu conseguisse encurtar a rota interestadual em pelo menos 3 horas. O GPS, aquele pequeno tirano eletrônico que eu confiava cegamente, tinha sussurrado a sugestão traiçoeira. Rota alternativa encontrada, trecho não pavimentado, economia de tempo estimada, 3 horas e 12 minutos. 3 horas e 12 minutos. Um sonho para um motorista de longa distância no limite. Eu peguei o desvio na altura do quilômetro 127 da BR-365, bem no meio do nada, no coração do Cerrado Mineiro, onde as fazendas se tornam espectros na neblina e a luz das cidades é apenas uma memória distante. Antes de fazer a curva, parei no último posto de gasolina que vi, um barraco decadente iluminado por uma única lâmpada amarela que zumbia. Foi ali que recebi o primeiro e mais claro aviso, e o descartei com a arrogância de quem se considera mais esperto que o folclore local. O frentista era um homem velho, magro, com mãos que pareciam cascas de árvore e olhos que tinham visto mais escuridão do que luz. Enquanto ele bombeava a gasolina, lenta e dolorosamente, ele apontou o queixo para a direção que eu planejava tomar, a boca apertada em uma linha dura. "Moço", ele disse, a voz como areia, "se o senhor for para o sul, siga na BR, não entre no Canto dos Perdidos." Eu ri, um som rouco e seco. Canto dos Perdidos? Que nome dramático para uma estradinha de terra. "Não é dramático, é literal", ele insistiu, sem sequer piscar. "Aquela estrada, ela não leva a lugar nenhum que queira chegar. Já engoliu muita gente. Não tem volta depois que a escuridão te abraça nela." Eu o ignorei, claro. Motoristas de caminhão e entregadores sempre têm pressa. E velhos têm histórias demais. Paguei, agradeci de maneira displicente e dirigi. No painel, o relógio marcava 11h47 p.m. O odômetro zerado marcava 187, 452 quilômetros. E eu, com a audácia do ignorante, virei à direita, jogando o carro para dentro daquela boca aberta de terra vermelha. O contraste foi imediato, físico e chocante. Na BR, mesmo à noite, havia o ruído de fundo da civilização, o vento cortando as árvores distantes, o som intermitente de pneus em alta velocidade na estrada principal. Mas no instante em que as rodas do meu velho sedã bateram no cascalho solto do Canto dos Perdidos, o som morreu. Não era apenas o silêncio da noite, era a ausência de som. O chiado da rádio, que estava sintonizada em uma estação de música sertaneja, virou um ruído branco e morto. Os grilos, os sapos, o som do vento nas folhas, tudo desapareceu. Eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Era um silêncio que pesava, que tinha textura, como se o ar tivesse se tornado denso e opressor, absorvendo qualquer vibração sônica. Meu primeiro impulso foi parar. Mas a estrada não permitia recuos. Havia uma densidade arbórea nas laterais que era anormal. Árvores que pareciam mais antigas do que a própria terra, com troncos contorcidos e galhos que se entrelaçavam em uma abóbada escura logo acima. A luz dos meus faróis, que na BR pareciam potentes,
Aqui eram engolidas instantaneamente, criando um túnel estreito de luz amarelada que mal revelava 10 metros à frente. E o cheiro? Não era o cheiro familiar de terra molhada e mato. Era um odor de mofo antigo, de pedra fria e de algo metálico, como sangue seco ou ozônio queimado. Dirigi por cerca de 10 minutos, tentando ignorar a náusea que subia pela minha garganta. O GPS, sempre o primeiro a quebrar sob estresse, tinha parado de funcionar. A voz robótica tinha se calado e o mapa exibia apenas um ponto azul flutuando no que parecia ser um mar de cinza, sem ruas nomeadas. Eu tentei reiniciar, sem sucesso. Olhei para o relógio digital no painel. 11:57 p.m. Foi aí que notei a primeira irregularidade impossível. O caminho parecia reto, interminável, mas a cada curva cega a paisagem se repetia. As árvores eram todas da mesma altura, a mesma curvatura de tronco, a mesma distribuição de folhas. Era como se eu estivesse preso em um loop de ambiente renderizado digitalmente. E então vieram as marcações. Essas estradas rurais costumam ter pequenos marcos de cimento indicando a quilometragem. Eu vi o primeiro. KM1. Normal. Continuei dirigindo, meu pé pressionando o acelerador, querendo sair dali antes que o amanhecer me encontrasse. Dirigi o que julguei ser tempo suficiente para percorrer mais 3 ou 4 quilômetros, mantendo uma velocidade média de 40 por hora. Meu odômetro havia avançado exatos 4 quilômetros. Deveria ter visto o KM6. Em vez disso, vi o marco seguinte. KM17. Eu freei com tanta força que o carro derrapou lateralmente no cascalho, soltando uma nuvem de poeira que meus faróis imediatamente engoliram. Meu coração estava batendo contra as costelas como um prisioneiro tentando fugir. Eu mal dirigi 6 quilômetros e a estrada havia avançado 16. A racionalização foi imediata, desesperada. O carro está velho, o odômetro está quebrado, a marcação de quilometragem é antiga e está errada. Mas quando saí do carro, um ato de burrice que eu pagaria caro, para inspecionar o marco, a verdade me atingiu com a força de um soco no estômago. O marco de cimento não era velho. Parecia novo, a tinta preta do número, fresca. E sob o número 17 havia algo estranho talhado no cimento, algo que não pertencia a engenheiros de tráfego. Era um símbolo, não um grafite, mas algo intencionalmente esculpido. 3 linhas verticais grossas, unidas no topo por um semicírculo que parecia um olho sem pálpebras. Era feio e me deu a sensação instantânea e visceral de que era um alerta, não um indicador. O pior, contudo, não era o quilômetro. O pior foi o ar. Ao sair do isolamento relativo do carro, fui invadido pela totalidade daquele silêncio. A escuridão ao redor era tão palpável que parecia ter peso. Eu estava em pé em um túnel negro, iluminado apenas pelos faróis do meu carro, e a escuridão parecia estar recuando apenas o suficiente para me observar. E então, o frio. Um frio cortante, úmido, que parecia vir de dentro do chão, atravessando a sola dos meus sapatos e subindo pelas pernas. Não era a temperatura normal da madrugada. Era o frio da morte, da estagnação, de um lugar que não recebia calor há milênios. Corri de volta para o carro, batendo a porta com um estrondo que parecia ridículo e pequeno naquele vazio. Eu liguei o rádio novamente, desesperadamente. Nada, apenas estática. Eu verifiquei o celular. Sem serviço. Sem surpresas. Olhei para o relógio do painel novamente. Ainda marcava 11:57 p.m. Eu tinha parado o carro, saído, inspecionado o marco, respirado o ar mórbido, retornado e ligado o carro. Isso levou pelo menos 3 ou 4 minutos. Mas o relógio estava imóvel. A manobra dos quilômetros e a estagnação do tempo. A estrada estava me levando mais longe, mas o tempo se recusava a me acompanhar. Eu estava dirigindo para o futuro, enquanto o relógio estava ancorado no meu momento de entrada.
Foi ali, naquele ponto de quebra da física, que o medo se transformou em terror absoluto e resignado. Eu soube ali que não era o cansaço, não era um erro de navegação, era o arrependimento selado na escuridão. Eu tinha ouvido a história do velho e a tinha descartado, e agora o canto dos perdidos tinha me aceitado, e ele não parecia querer me liberar. Pressionei o acelerador novamente, mas desta vez não para chegar ao destino, mas para escapar. Eu dirigia mais rápido, o cascalho voando atrás dos pneus, o motor lutando. A cada curva, a mesma paisagem de árvores idênticas se repetia. Eu estava dirigindo por um labirinto, e a única coisa que me orientava era a luz frenética dos meus faróis. Mais uns 10 minutos, o carro a uns 60 quilômetros por hora. Olhei para o odômetro. Mais 10 quilômetros percorridos. Parecia uma eternidade. Eu estava esperando o próximo marco. Que número ele me traria? KM85. A diferença desta vez não era de 16, mas de 68 quilômetros em menos de 15 minutos. Eu estava sendo impulsionado através do espaço de uma forma impossível, como se a estrada estivesse me dobrando sobre ela mesma. Eu não estava dirigindo por um caminho. Eu estava sendo arrastado através de uma distorção. Eu precisava de um ponto de referência que não fosse o relógio estático ou as marcações enlouquecidas. Forcei meus olhos para as laterais, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que quebrasse o padrão de árvores idênticas. E no que parecia ser o ponto mais profundo e escuro daquela seção, eu vi. Não era um marco ou uma árvore. Era um objeto artificial, uma perturbação no padrão. À minha direita, logo onde a luz dos faróis mal alcançava, havia uma cerca velha. Uma cerca de arame farpado com postes de madeira podre, inclinada, quase engolida pelo mato. No topo de um dos postes estava pregado um pedaço de madeira disforme, obviamente pintado à mão, décadas atrás. Era um sinal. Tão antigo que a tinta estava descascando, mas eu consegui distinguir as letras, pintadas em um vermelho desbotado que parecia ter sido feito com algo orgânico. Estacionamento desativado. Estacionamento desativado. Em que mundo um estacionamento seria necessário no meio de uma trilha de terra em um buraco esquecido? Freando bruscamente de novo, forcei o carro a parar. Eu não podia mais fugir, não com a realidade se desintegrando ao meu redor. Eu precisava entender o que eu havia entrado. Peguei minha lanterna pesada e apontei para a cerca. A cerca se estendia por alguns metros antes de mergulhar na escuridão total do matagal. Eu me concentrei no sinal. À medida que a luz da lanterna caía sobre ele, o que parecia ser estacionamento desativado começou a mudar, não por deterioração, mas como se a poeira e o limo estivessem caindo, revelando o que estava por baixo. As letras mudaram. O E se tornou um N. O acionamento se desfez em um borrão. E a frase final, que me fez soltar a lanterna e gritar um som abafado de puro horror, era clara e inegável, escrita na madeira há tanto tempo que parecia parte de sua própria fibra. Não olhe para trás. Eu agarrei a porta do carro para me impulsionar para dentro, mas antes que eu pudesse fechar a segurança, o silêncio que me oprimia foi brutalmente quebrado. Não foi um grilo, não foi um trovão. Foi um som que veio de trás daquela cerca, vindo do meio das árvores. Era o som de algo raspando na madeira. Pesado, lento, arrastado, como se garras enormes estivessem riscando a casca áspera. O som se aproximava, atravessando a densidade do mato com uma facilidade perturbadora. Era muito lento para ser um animal normal, e muito alto. A adrenalina inundou meu corpo, e eu pulei para o banco do motorista, girando a chave na ignição. O motor gemeu, engasgou. Ele estava quase sem combustível, e o motor parecia lutar contra o ar rarefeito e frio daquele lugar. Enquanto eu lutava com a ignição, meus olhos foram puxados para o espelho retrovisor interno. Eu tinha lido a placa. Não olhe para trás.
Mas o meu corpo agiu contra a instrução, ou talvez a instrução tenha sido o gatilho. No campo estreito de visão do retrovisor, algo se materializou na borda da escuridão, logo atrás do meu carro, onde a poeira da derrapagem ainda pairava. Não era um vulto, nem uma sombra fugaz. Era uma forma definida, impossivelmente alta, talvez 3 metros, mas incrivelmente magra. O que quer que fosse, parecia feito de linhas finas e escuras, como se a sombra tivesse ganhado consistência própria. Não vi rosto, apenas o contorno de uma cabeça pequena e inclinada. E estava parada, completamente imóvel, olhando. O que me paralisou não foi a altura ou a forma, mas o fato de que a luz de ré do meu carro, que deveria estar refletindo no que quer que estivesse lá, não estava. A coisa estava absorvendo toda a luz. Era uma fenda de escuridão tridimensional. Meu coração parecia ter parado. Minha mente gritava que não era real, que era fadiga, mas a forma estava ali, na minha estrada, onde 5 minutos antes havia apenas a garantia do vazio. Com um rugido final e desesperado, o motor pegou. Eu joguei o câmbio em drive, pisei no acelerador com toda a minha força e o carro disparou. Não ousei olhar no retrovisor novamente. Eu senti que se eu olhasse, se eu reconhecesse a presença, ela teria o direito de se prender a mim. Eu olhei apenas para frente, para o túnel de luz. O velocímetro subiu rapidamente, 80, 100, 120 quilômetros por hora. O carro trepidava e balançava sobre o cascalho, mas eu não diminuía. Eu estava em fuga total, fugindo da física, do tempo e da criatura que não refletia luz. O relógio, no entanto, permaneceu teimosamente no 11h57 p.m. Eu dirigi o que me pareceu 1 hora. O motor gritava, eu estava tremendo e suando frio. Eu ultrapassei marcos de quilometragem que pareciam ser aleatórios. km 201, km 34, km 500, km 12. A estrada estava me cuspindo através do espaço, mas eu não estava progredindo no tempo. E então, o cenário parou de mudar. Eu estava dirigindo a 120, sentindo a velocidade, o carro vibrando, mas a mesma árvore, com um galho quebrado em forma de gancho, passava e repassava nos limites da minha visão. O mesmo arbusto espinhoso, a mesma poeira suspensa na luz dos faróis. Eu estava em uma prisão de velocidade, avançando, mas preso na mesma dobra espacial. Eu bati no volante com as 2 mãos, um lamento estrangulado escapando da minha boca. O que eu tinha feito? Eu tinha entrado em um lugar onde o destino era irrelevante, onde o único objetivo da estrada era te manter dirigindo, te consumir. Eu tinha que parar, tinha que sair daquele loop e, com um esforço de vontade, forcei meu pé a sair do acelerador. O carro começou a desacelerar, o motor gemendo. Mas assim que a velocidade caiu para menos de 60 km/h, o som voltou. O raspado lento e pesado. Mas desta vez, não vinha de trás, vinha de baixo. Eu podia sentir a vibração das garras, ou seja lá o que fosse, riscando o assoalho de metal do meu carro. Estava preso, estava em cima de mim, ou era parte da estrada. Eu gritei, pisando no acelerador novamente. Eu não podia parar. Eu tinha que continuar me movendo, por mais que fosse em círculos. A velocidade era minha única defesa contra o que havia na escuridão. No pico da minha velocidade, eu percebi que a escuridão estava ficando um pouco menos densa, uma leve mudança na cor, de preto para um cinza muito escuro. Havia uma promessa tênue de luz fraca no horizonte. O sol estava nascendo, ou eu estava me aproximando de uma saída. Eu estava chegando ao final do Canto dos Perdidos. Eu só precisava dirigir mais rápido que o impossível. Eu não sei quanto tempo levei, mas o carro finalmente emergiu daquela linha de árvores densas. Eu vi um sinal de asfalto, o familiar brilho cinza de uma estrada pavimentada. Eu joguei o carro para fora do cascalho e para a segurança do asfalto. Freiei bruscamente e parei.
O motor morreu. O silêncio voltou, mas desta vez era o silêncio normal da madrugada que se finda. Eu estava na BR-365, do outro lado do estado, exatamente onde o GPS havia me prometido que eu estaria, 3 horas e 12 minutos mais tarde. Mas quando olhei para o relógio digital, a hora havia avançado em um piscar de olhos, compensando todo o tempo que a estrada havia roubado. O relógio marcava 03:00 AM. Eu cheguei no tempo exato que o GPS prometeu. Eu saí do carro. O ar estava frio e limpo. Eu tinha escapado. Eu me virei para olhar a estrada de onde eu tinha vindo. O Canto dos Perdidos era apenas uma trilha de terra anônima e escura. Mas o que me fez cair de joelhos, vomitando na lateral da estrada, não foi a visão da trilha. Foi o meu carro. Na lateral, logo acima da roda traseira, havia marcas, não arranhões superficiais. Eram 5 incisões profundas, traçadas no metal, atravessando a pintura e penetrando o chassi. Pareciam garras longas e afiadas, e de dentro das incisões algo escorria. Não óleo, não combustível. Era algo preto, espesso e pulsante, que cheirava a ferro e mofo. Eu voltei, mas trouxe algo comigo. O Canto dos Perdidos tinha me marcado. Essa é a primeira parte da história. O gancho foi dado. A estrada me soltou na superfície, mas me carregou com ela no fundo. Vocês precisam saber o que aconteceu depois, porque o que a estrada me deu não foi só um trauma, mas um bilhete de retorno. Eu sei que ela me quer de volta, e sei que o que eu trouxe comigo não vai me deixar em paz até que eu conte tudo. Preparem-se. Vocês não vão acreditar no que aquela coisa me fez ver e o que ela exigiu de mim para eu ter a chance de voltar. A próxima parte é sobre o que a estrada realmente é e por que aquela coisa me deixou ir. O terror apenas começou. Eu acelerei, mas a diferença desta vez era um vazio opressor, um silêncio que engolia até o ruído do motor. O velocímetro marcava 120, mas o mundo lá fora era um borrão estático, como se a realidade tivesse ficado 100 quadros por segundo. Eu estava dirigindo através de uma fotografia antiga, granulada e sem cor, onde a única coisa que se movia de verdade era o pânico frio que pulsava nas minhas têmporas. A curva que eu havia acabado de fazer, aquela mesma curva maldita, a do carvalho retorcido, reapareceu menos de 30 segundos depois. Não era uma repetição. Era uma reiteração imediata, a estrada se dobrando sobre si mesma como papel, ridicularizando a física e, por consequência, a minha sanidade. Foi então que percebi o detalhe que me fez vomitar o terror na garganta. Olhei para o relógio digital do painel. Marcava 3:17 da manhã, como nas últimas 3 horas. Mas o meu celular, que eu tinha deixado no banco do passageiro e que estava conectado ao satélite de alguma forma mágica e terrível, mostrava 6:29 da manhã. Havia quase 3 horas de discrepância entre o tempo que eu estava vivendo e o tempo que existia. Eu não estava apenas dirigindo em círculos. Eu estava me afundando em um bolsão temporal. Um poço onde as horas se esticavam ou se comprimiam ao capricho daquele asfalto maldito. O ar dentro do carro se tornou frio, mesmo com o aquecedor no máximo. O cheiro de ozônio e terra molhada deu lugar a algo mais químico, mais metálico, como cobre queimado. E o silêncio, o pior de todos os inimigos, foi interrompido por um sussurro na rádio. Não era uma estação, era apenas estática pesada, o ruído branco que soa como areia sendo jogada no microfone. Mas dentro daquela cacofonia havia palavras. Eram sílabas esmagadas, fragmentadas, mas todas pareciam convergir para uma única frequência, o meu nome, repetido lentamente, em múltiplas vozes, e todas soando como se estivessem falando através de água espessa. Eu tapei os ouvidos com as mãos, forçando os cotovelos contra o volante. Eu precisava gritar, mas se eu abrisse a boca, o som daquelas vozes da estática talvez invadisse o carro de uma vez por todas.
O que eu tinha pensado ser a única saída, quebrar o ciclo pela velocidade ou pelo desvio, era apenas mais uma linha de atração para o centro do labirinto. A estrada não estava me impedindo de sair. Ela estava me guiando. Olhei pelo retrovisor. Pela primeira vez, desde que cheguei àquele lugar, a paisagem atrás de mim não era mais o túnel de árvores idênticas. Havia uma estrutura, longe, extremamente longe, mas visível na neblina baixa. Não era uma casa, não era uma torre de rádio, era um monólito, escuro, geométrico. Parecia ter sido esculpido em um tipo de basalto que sugava a luz e pairava no horizonte como um dente partido de um deus antigo. E o mais aterrorizante era uma estrutura que eu conhecia, não de tê-la visto fisicamente, mas de tê-la desenhado obsessivamente quando criança nas margens dos meus cadernos de matemática. Uma torre sem janelas, conectada a um portão largo e baixo, um lugar que eu havia inventado, ou que havia me visitado em pesadelos esquecidos. O volante começou a tremer nas minhas mãos. A estrada, que vinha sendo uma tira de asfalto gasto e remendado, de repente se tornou lisa e estranhamente nova, com duas faixas brancas brilhantes que pareciam fluorescentes no breu. As árvores se afastaram um pouco, abrindo espaço para um campo de terra nua, de um marrom doentio, sem vegetação, apenas terra batida e a promessa de algo terrível se aproximando. O monólito, a estrutura da minha infância, estava se tornando maior a uma taxa impossível. É o pedágio, pensei, a frase me vindo à mente com a certeza de uma memória implantada. Este é o fim da linha, o ponto de coleta. Eu não podia mais negar. A estrada não era um erro geográfico ou um evento paranormal aleatório. Ela era uma armadilha ativa, feita sob medida. Eu havia entrado nela por acaso, mas o universo sombrio que a regia sabia exatamente quem eu era e o que eu representava. Freiei bruscamente. O carro derrapou no asfalto liso. Eu estava a menos de 100 metros do portão baixo, que era sustentado por duas paredes de pedra idênticas ao monólito, estendendo-se para dentro da escuridão. O silêncio voltou, desta vez absoluto, cortando até o zunido elétrico do painel. A estática da rádio morreu. O motor do carro parecia um barulho obsceno e intrusivo. Desliguei-o. O motor esfriou com cliques metálicos. O medo paralisante deu lugar a uma fúria fria. Eu não suportava mais ser guiado. Eu desci. O ar lá fora era denso e pesado, saturado com o cheiro de minério e decomposição. A temperatura caiu para algo próximo de zero, e eu podia ver minha respiração condensando na luz fraca da lua. Olhei para trás, para a estrada de onde eu tinha vindo. Ela não estava lá. Atrás do meu carro, a estrada terminava abruptamente. Não havia asfalto nem árvores, apenas um abismo de escuridão perfeita, um vazio que parecia engolir a luz. Eu havia chegado ao ponto onde o caminho de volta era fisicamente obliterado. Eu estava preso entre o meu carro e o monólito. Avancei. O chão rangia sob meus sapatos, não com cascalho, mas com algo mais fino, como cinzas. O portão em si era feito de barras de ferro retorcidas e escuras, mas não havia fechadura. Havia apenas uma placa pendurada. Eu tive que chegar muito perto, quase tocando o metal gelado, para conseguir ler a inscrição gravada em letras que pareciam escorrer. Dizia: "O que você deixou para trás, você pagará para recuperar." Olhei para o monólito. Ele tinha que ter pelo menos 10 andares de altura, completamente liso, exceto por uma única abertura no meio, na altura do meu peito. Parecia uma caixa de correio gigante ou uma urna para oferendas. Enquanto eu estava ali, observando a placa e a estrutura, a sombra, aquela mesma sombra longa e distorcida que eu havia visto nos limites da minha visão enquanto dirigia, saiu das árvores à minha direita.
Ela não se moveu como um ser vivo, mas se desenrolou, como um pedaço de fumaça densa tomando forma. Era alta, incrivelmente esguia, e não tinha feições, exceto por 2 pontos de luz que brilhavam onde deveriam estar os olhos, como brasa incandescente. O guardião. Ele não se aproximou. Ele parou perto do meu carro, bloqueando qualquer esperança que eu tivesse de voltar à relativa segurança da cabine. Você retornou, a sombra sussurrou. A voz não vinha da garganta, mas da pressão do ar, vibrando nos meus ossos. Eu não retornei, eu fui forçado, respondi, minha voz um guincho patético contra a imensidão daquele lugar. A estrada não força, ela sugere. Você estava procurando o que lhe faltava, disse o guardião. Ele gesticulou em direção ao monólito com um apêndice longo e fino que parecia mais um galho seco. Para sair, você deve fechar o laço. Este é o ponto de equilíbrio. O que é mais importante para você? A sua liberdade ou o que te trouxe aqui? O que me trouxe aqui? Eu tinha entrado na estrada por um atalho estúpido, motivado apenas pela impaciência. Mas o guardião riu, um som seco e rangente. Não seja tolo. Pessoas não chegam a esta estrada por atalhos, elas chegam por dívidas. Dívidas emocionais, dívidas de tempo, dívidas de vida. Você, especificamente, está pagando pelo tempo. O tempo que você desperdiçou, o tempo que você roubou. Você se lembra do dia em que parou no acostamento 5 anos atrás com a intenção de fazer algo irreversível e voltou atrás? O que você fez naquele momento foi tomar emprestado tempo, tempo que não lhe pertencia mais. A estrada é o banco de dados. Ela veio cobrar os juros. A lembrança me atingiu como um golpe físico. Aquele dia, à beira da falência, a sensação de desesperança, o carro parado em uma estrada esquecida. Eu tinha desistido de tudo, mas voltei. Eu tinha comprado mais tempo, e agora, aquele tempo era o meu preço. Como eu saio? Perguntei, sentindo um peso de milhares de quilos caindo sobre meus ombros. Você paga o pedágio. O guardião apontou para a abertura no monólito. Você deposita o que é exigido, e então você é liberado, e o ciclo se encerra. O ciclo de quem você era. O que é exigido? O sacrifício mais valioso. Aquilo que torna a sua vida suportável agora. Pode ser um objeto, pode ser uma memória, pode ser um sentido, mas deve ser o núcleo da sua continuidade. Se você sacrificar algo que não te importa, a estrada o rejeitará, e você ficará como todos os outros. O guardião fez um movimento lento, e eu vi. Não havia apenas cinzas no chão, havia objetos, milhares de objetos. Chaves enferrujadas, anéis de casamento, carteiras de motorista desbotadas e o mais terrível de todos, centenas de olhos secos e vazios olhando para o céu. Eram os restos dos viajantes que haviam tentado pagar o pedágio, que haviam ficado. Eu precisava de algo que me importasse. O que era? Minha casa? Meu trabalho? Não. A única coisa que me mantinha unido era a lembrança de quem eu era antes de entrar nessa estrada. O ponto de luz que me fazia querer sobreviver a essa noite. Era a memória de uma pessoa específica, de um momento de pura inocência, um farol de esperança em meio ao caos da minha vida adulta. Se eu sacrificasse essa memória, eu sairia? Sim. Mas eu sairia como um casulo vazio, com uma peça crucial do meu eu faltando. A estrada queria me libertar, mas queria me garantir que eu nunca mais seria eu mesmo. Eu olhei para o buraco do monólito. Era escuro e profundo. Parecia sugar a luz e a minha vontade. O guardião se aproximou um passo. Faça isso. É a única forma de evitar se tornar parte do asfalto como eu. Seu último comentário me fez parar. Como você é um viajante também? O guardião estendeu o braço. A sombra se dissolveu por um instante, revelando um fragmento de carne pálida e ossos secos. Eu era um homem impaciente como você.
Eu entrei para economizar 5 minutos. O pedágio que me exigiram foi a minha identidade. Eu paguei. Eu saí da estrada. Mas quando olhei para trás, eu soube que ela precisaria de um novo guardião. E aqui estou, preso ao monólito. Se você pagar, você será livre. Mas a próxima alma que entrar na estrada será guiada por você. O terror agora era lógico. A liberdade tinha um preço. A servidão eterna para quem viesse depois. O ciclo da estrada era mantido pela traição dos seus sobreviventes. Eu não podia fazer isso. Eu não podia condenar a próxima alma desesperada. Olhei para o monólito, para o guardião e para o abismo atrás de mim. Eu não podia pagar o pedágio, nem podia me tornar o guardião. Só havia uma terceira opção: destruir a máquina. Mas como destruir uma estrutura que parecia feita de antimatéria? Eu corri de volta para o carro. O guardião soltou um rugido de estática e alarme. Você não pode quebrar o ciclo. Você deve pagar. Eu entrei, liguei o carro. O motor pegou de primeira com um rugido insano, como se estivesse feliz por ser usado para o mal. Olhei para o tanque de gasolina. Estava cheio. O tanque tinha estado na reserva por horas, mas agora estava no topo. O combustível não era gasolina, era a energia da estrada, destinada a me levar ao monólito. E talvez a me dar poder para a minha nova função de guardião. Eu tinha que usar essa energia contra ela mesma. Eu engatei a ré. O guardião estava agora na minha frente, crescendo, sua forma se expandindo para preencher o espaço entre mim e o monólito. Eu acelerei para trás, não para tentar escapar pelo abismo, o que seria suicídio, mas para ganhar impulso. O guardião soltou um grito agudo que estourou meus tímpanos. Girei o carro, pneu cantando no cascalho de cinzas. Olhei fixamente para a abertura do monólito, aquele buraco negro que exigia meu pagamento. Eu pisei no acelerador. O carro, cheio da energia temporal da estrada, se tornou um míssil. 150, 180. A 2 metros de distância, pude ver a textura da pedra. O monólito parecia tremer. O guardião tentou me deter, erguendo os braços, mas era tarde demais. Eu não desviei, eu não usei o freio, eu não tentei pular. Com um estrondo que parecia o mundo sendo rasgado, o carro atingiu o monólito, o ponto focal de toda aquela temporalidade invertida e terror contínuo. O impacto não foi o de metal contra pedra, foi o de energia contra energia. A abertura no monólito se tornou uma boca de fogo azul e branco, engolindo o capô do carro. O cheiro de ozônio e queimado se tornou insuportável. Eu me joguei para o lado, rolando para fora do carro, que agora estava se desintegrando no monólito. Eu senti o calor na minha pele e a pressão atmosférica me esmagando. O veículo, junto com o combustível temporal que o alimentava, estava sendo consumido pelo monólito. O grito do guardião se misturou ao som da explosão, mas o monólito não explodiu. Ele implodiu. Ele começou a se retrair para dentro de si mesmo, como se estivesse sendo desfeito por um pincel invisível. As paredes de basalto se liquefizeram em fumaça negra. O chão de cinzas começou a vibrar. O guardião, perdendo sua âncora, se contorceu, suas linhas de sombra se esticando, até que ele se dissolveu em um único gemido que parecia durar uma eternidade. E então, o silêncio. Um silêncio que desta vez era limpo. Eu estava deitado no chão, em meio a pedaços de vidro e metal retorcido, mas a paisagem estava mudando. A névoa se dissipava. As árvores à minha frente ganhavam cor, e a estrada atrás de mim ressurgiu. Não como o asfalto sinistro, mas como uma estrada de terra batida normal. Eu me levantei, cambaleando. Meu corpo doía. Eu olhei para onde o monólito estava. Restava apenas uma cratera fumegante e uma pilha de cinzas. O ciclo estava quebrado. Eu tinha destruído a máquina do pedágio. Comecei a caminhar, mancando.
Eu não tinha mais carro, não tinha mais celular, não tinha mais tempo, mas eu estava no asfalto, eu estava andando, e eu sabia, com uma certeza fria, que se eu continuasse, eu chegaria à civilização. Levei o que pareceram horas. O sol não estava no céu, mas a luz fraca de um amanhecer estava infiltrando-se pela copa das árvores. E então eu ouvi o som. Não o sussurro da estática, mas o som de um motor de caminhão. Eu rastejei para fora do final da estrada de terra, caindo na lateral de uma rodovia principal, larga e movimentada, cheia de carros apressados. Um caminhoneiro me viu, freou bruscamente e me tirou da beira do acostamento. O homem me levou à delegacia na cidade mais próxima. Quando entrei, a primeira coisa que vi foi um relógio de parede, 7h30 da manhã. Não 6h29, mas 7h30. Eu tinha entrado na estrada escura por volta das 2 da manhã. Eram horas, não dias, mas o tempo que passei ali, o terror que senti, havia me consumido por dentro. Fui interrogado, levado ao hospital. Fisicamente, eu estava exausto e coberto de hematomas e fuligem. Mentalmente, eu era um naufrágio. Eu contei uma história incompleta sobre ter sofrido um acidente em uma estrada isolada, omitindo o guardião e o monólito. Mas a verdade estava em mim. Uma semana depois, já recuperado, sentado na minha sala de estar, eu sentia a falta de algo. Não a memória que o guardião tinha me pedido, mas outra coisa. Eu olhei para a minha mão esquerda. Eu usava um anel, herança da minha mãe. Um anel de prata maciça que nunca tirei. Não estava lá. E a pele do meu dedo, onde ele deveria estar, era limpa, sem a marca de bronzeamento que o anel sempre deixava. O pedágio não tinha sido pago na forma que o guardião exigiu, mas a estrada, mesmo destruída em seu núcleo, havia se cobrado. Ela havia levado algo de mim. Algo físico e relevante para a minha sobrevivência, mas que era um símbolo da minha conexão com o passado. Um pequeno lembrete de que eu entrei na estrada e que, embora eu tenha forçado a saída, eu nunca voltei completamente. Às vezes, quando dirijo à noite, especialmente em estradas secundárias, onde a iluminação é precária, eu desligo o rádio e escuto. E no silêncio, às vezes, por um instante fugaz, eu escuto o som de pneus cantando em asfalto liso e novo, onde não deveria haver asfalto. E sei que, em algum lugar, o ciclo está tentando se reconstruir, e que o guardião, ou a estrada em si, está procurando o único sobrevivente que ousou quebrar seu loop. Eu não posso mais ignorar os atalhos. Eu não posso mais ignorar as estradas não mapeadas. E se você estiver dirigindo e seu GPS te levar a um caminho que parece estranhamente mais escuro, com árvores muito perto da pista, e você notar que o tempo no painel não bate com o tempo no seu celular, pare, não avance. Não importa a urgência, não importa o quão tentador seja o atalho. Você não está economizando tempo, você está se endividando. E a estrada sempre volta para cobrar o que lhe é devido. Acredite em mim, eu voltei, e não era para eu ter voltado. Se você chegou até aqui, se você me escutou até o fim dessa história, há uma coisa crucial que você precisa fazer. Se você conhece alguém que costuma viajar por caminhos noturnos e isolados, compartilhe esta história. Talvez seja apenas um conto de terror para você, mas para mim é a verdade que me impede de dormir. Ajude a espalhar o alerta antes que essa estrada encontre mais alguém, ou antes que ela tente me encontrar de novo.